tua vontade, Senhor, explica os teus mandamentos, Senhor. Eu te peço, Deus, usa o teu servo, que estou abençoando ele e sua família, Senhor Deus, com sabedoria, com graça, com saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Bom, irmãos, então, dando sequência aqui na exposição da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos agora no capítulo 8, só que o tema, o assunto da capítulo 8, ele não se detém só no capítulo 8. Paulo ele abrange esse assunto de uma forma mais geral, que começa no capítulo 8, versículo 1, indo até o início do capítulo 11. Esse capítulo, então, Paulo segue respondendo as perguntas enviadas pelos coríntios, e agora, com respeito às coisas sacrificadas aos ídolos. Podemos separar essa abordagem dele em três tópicos mais gerais, que são o princípio básico do amor versus o conhecimento, o exemplo pessoal de Paulo ante os seus direitos e também uma aplicação do princípio em comportamento e ação. O princípio que Paulo vai falar, mesmo no capítulo 8, mas vai se perceber que há um princípio a ser observado. E no final nós vamos estar vendo Paulo ele falando da aplicação desse princípio em um comportamento e ação adequado da igreja. Hoje a gente vai conseguir falar basicamente do primeiro tópico geral, que é o princípio básico do amor versus conhecimento. E veio a calhar até, irmãos, caiu já no início do ano esse texto, porque eu estava na expectativa de que ele já fosse cair muito antes, só que a gente teve dias tão corridos, e acabou não sendo possível dar seguimento à exposição. Então, para esse ano, eu senti, fui tocado pelo Senhor, senti a inspiração do Senhor de nós lutarmos, batalharmos muito, com mais intensidade, porque a gente não tem feito isso nos anos anteriores, mas principalmente nesse ano a gente batalhar mais ainda pela unidade da igreja. Para isso a gente vai ter que entender melhor a questão da unidade e também compreender que dentro da unidade há espaço sim para a gente ter alguns pensamentos diferentes, só que determinar que pensamentos esses são diferentes que pode haver dentro dessa unidade. Dentro da unidade tem alguns pensamentos diferentes. Não tem como a gente querer uma unidade, mas com um pensamento diferente daquilo que é essencial para que exista essa unidade. Então, esse ano nós vamos procurar focar bastante nisso. Nós ainda não fizemos a nossa reunião com liderança aqui. Nós vamos fazer e vamos procurar definir algo a esse respeito. E vamos batalhando muitos irmãos durante esse ano. Para que a gente tenha
Então, quero ler com os irmãos apenas o versículo 1, e aí, como é uma pregação expositiva, no decorrer dessa exposição, nós vamos ler os demais versículos e explicando cada um desses versículos. Então, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Separei essa exposição desse tema, vai ser separado em 2, no máximo 3 momentos que nós vamos estar expondo, né, esse tema. Então, vou procurar não ser tão extenso hoje, né? Os textos, muitos textos que nós vamos ler, eu já tenho aqui, mas se for possível, eu faço com os irmãos dele também. Vamos ler então. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber desobedece, mas o amor edifica. Amém? Então tá. Na introdução aqui, irmãos, nós temos que ter em mente que sacrificar alimentos a ídolos ou aos deuses era algo ordinário, comum na vida de muitos gentios dos dias de Paulo. Em todo o mundo greco-romano havia templos e santuários dedicados aos deuses pagãos, e era comum aos adoradores desses deuses pagãos levarem os seus alimentos, levarem a carne, os seus animais, né, para serem sacrificados lá aos seus deuses, e o sacerdote, depois, parte desses animais era sacrificado. E aí cada deus, né, cada ídolo vai ter as suas peculiaridades ali a respeito da forma como deve ser feito o seu sacrifício. Né? Acontece que depois desse sacrifício, algumas partes desses animais sobravam, não eram oferecidas aos deuses, né, aos ídolos. E essas partes, esses sacerdotes pagãos pegavam então essas partes que sobraram e vendiam no mercado. Né? Era como um açougue. Na cidade de Corinto, por exemplo, o que acontecia? Havia o templo, né? Principalmente lá, se não me engano, era o templo da deusa Afrodite. E aí o que acontecia? Se passava pelo templo e no fundo do templo havia esse mercado. Então, para acessar esse mercado, os coríntios passavam pelo templo e chegavam a esse mercado no fundo do templo. Quer dizer, todos os lugares eram assim, mas lá funcionava desse jeito. E aí, então, havia toda o açougue, a mercearia era nesse local. Então, os adoradores lá, os coríntios, levavam alguns, os que eram pagãos, que adoravam aquela Deus daquele tempo, eles levavam a carne, inclusive, daí eles pediam para que se assasse a carne lá, e eles consumiam a carne nesse tempo. Isso nós vamos ver na segunda parte, né? Que isso, inclusive, fazia parte da forma adequada de veneração desse Deus. E o não fazer a veneração dessa maneira, imagina assim, ó, cada Deus ele tem uma maneira adequada de ser venerado. Imagina que a Atena, se eu não me engano, ela era muito ligada ao lar, uma deusa doméstica, digamos assim. E aí ela teria o estilo, a maneira adequada de adorar, ela estaria ligada a algo doméstico, alguma coisa assim, familiar. Se fosse Hades, são virados da guerra, né? Acho que Apolo é romano, então acho que Atena é a deusa da guerra nos gregos, né? Aí seria algo ligado à batalha, alguma coisa assim. Quando a gente vai falar de Afrodite, a maneira adequada dela é o que é? A deusa do amor, da fertilidade, que seria ligado a algo sexualizado.
E o que acontecia então no templo? Ela tinha sacerdotisas ali que eram prostitutas cultuais. E disse que como que funcionava lá no templo? Havia uma grande mesa, talvez mais de uma, né, no templo, onde as pessoas então que assavam a carne, pediam para assar a carne lá no templo, pegavam essa carne assada e iam consumir aonde? Nessa mesa. E nessa mesa havia as prostitutas ali se prostituindo naquela mesa. Ali mesmo ocorria toda essa balbúrdia, né? Toda essa sexualização. Até inclusive foi interessante, né? Como aconteceu, por exemplo, nessa Copa agora, Copa não, nas Olimpíadas, eles fazendo aquele simbolismo lá, tentando recuperar a ceia, né? E aí abre-se lá o que tem? É um ser grotesco ali em cima da mesa, representando toda aquela coisa, sexualidade, enfim, que era basicamente o que aconteceria no tempo pagão, no de Afrodite. E aí, essa era a situação em que os coríntios estavam imersos nessa situação, né? Então, logo, os cristãos ali em Corinto, é inevitável que viesse uma pergunta. Tá, os cristãos podem comer dessa carne que é vendida lá no fundo do templo? E agora, qual é a resposta que Paulo vai dar para isso? Essa é uma das perguntas que eles tiraram. É lícito, a gente pode comer dessa carne que é vendida lá no templo? Sim ou não, Paulo? E aí Paulo ele vai ter esse desafio agora de responder a essa pergunta dos cristãos de Corinto. Só que assim como na igreja de Roma, havia aí também na igreja de Corinto pessoas de diferentes culturas. A gente vai ver no final de Corinto, acho que eu abordei isso em outra exposição, que a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, tinha várias culturas, e havia inclusive judeus. Os judeus têm regras alimentares rígidas, pois que são mais ortodoxos, né? Até hoje, eles têm regras muito rígidas quanto à alimentação. Os irmãos têm uma ideia, quando eu trabalhava no frigorífico era ele vendia carne para Israel. A carne para Israel, ela segue uma orientação específica, que é a kosher, uma coisa assim. E essa carne que é vendida para eles não pode, se eu não me engano para eles também, não pode ser carne de fêmea, né? Os bovinos lá tinham que ser machos, e o abatimento desse animal também deve ser feito de uma forma específica, que é com uma espadinha muito afiada, extremamente afiada, para que o animal seja abatido em um só golpe. Então, quando ia ser realizado o abate para Israel, o frigorífico tinha que se alinhar todo para parar um momento lá que ia ter uma janela de abate específico para Israel, feita até um lugar específico lá do ambiente do frigorífico. Perdão, não sei se você pode comentar. Pode sim. Não, essa palavra que eu falou aí, eu lembro caché. Ainda hoje em Israel, por exemplo, tem um McDonald's que é específico para judeus ortodoxos. Se não me engano, ele é azul. O vermelho é para quem come carne de porco, essas coisas. Os mercados também têm específicos para a alimentação dos judeus ortodoxos, que guardam a Torá, né? Inclusive aí nas festividades nos sábados, por exemplo, diante das regras alimentares, tem supermercados que eles tapam todas as bombas, tudo aquilo que é ofensivo à alimentação ou proibitivo à alimentação do gado, eles não têm. Então, os irmãos verem que ainda hoje lá, com a observância ainda da lei mosaica, né, da tradição dos judeus lá, eles ainda observam esses limites, né, essa forma alimentar. E aí, inclusive, daí, depois a carne tem que passar por uma salmoura, mas tinham tanques lá de salmoura, tanques gigantes lá que eram para enviar essa carne depois que ela tinha que ficar pronta.
tinha toda uma regra, né? Era bem diferente. Cada vez que ia ter um abate, que era para Israel, era dessa maneira. Até a quantidade de animais que eram abatidos para eles até não era muito grande. Israel, comparado ao mercado brasileiro, é minúsculo, né? Dinheiro vendo para eles. China, consumia muito, Rússia, né? Os árabes também. Mas enfim. Então, imagina se hoje, ainda, distante desse cenário aqui, 2024 anos quase, né? Mais de 2000 anos distante dessa realidade que Paulo iniciava, essas dietas ainda são observadas por muitos judeus, imagino que era nessa época. Então, e não eram só os judeus, tinha outras pessoas convivendo ali, inclusive, que adotavam algumas práticas muito diferentes do que eles têm hoje. Então, isso impõe sobre a igreja em Corinto ali um desafio adicional em criar um ambiente de unidade entre os irmãos. Porque havia muita diferença a respeito de coisas que, perante o Evangelho, agora, poderia ser algo muito relevante, né, para a lei sem Cristo. Né? Mas agora, perante o Evangelho, essas coisas são moralmente neutras, elas não importam nada para o Evangelho. Né? Só que a gente tem essas pessoas ainda convivendo. Como é que a gente vai lidar agora com essa situação? Né? Então é isso que Paulo vai ter que tratar. Então a igreja ele conta tanto com aqueles que acreditavam que podiam comer de tudo, quanto com aqueles que tinham uma fé que Paulo ele vai chamar de débil ou fraca, que achavam que não dava para comer. E isso é interessante aqui, irmãos. Né? Às vezes a gente lê esses textos, porque quais são os textos que vão falar a respeito desse tema? Romanos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. Todos esses textos aí vão falar a respeito desse tema. E às vezes a gente lê muito com o foco de que o forte tem que ter um cuidado fraco. E a gente esquece que ali tem um fraco, que ele não pode permanecer fraco. Quando Paulo chama ele de fraco, no meio ali como fraco, né, não é algo positivo. Né? Já é uma certa exortação ao próprio fraco, para que em algum momento ele se torne forte. Não se espera que o fraco seja fraco o tempo todo da sua vida. Nós somos chamados a progredir. Né? Paulo tem a compreensão, como a gente já viu em outros textos, que tem certo grupo, né, que ele vai precisar ser alimentado com leite. Mas ele espera que depois de um certo momento vai ter que se alimentar com alimento sólido, vai ter que estar preparado para isso. Tanto que aos Gálatas lá, né, se não me engano é com os Gálatas, que ele fala, já achei que vocês estavam podendo receber alimento sólido, mas vejo que não, estão precisando de leite, não são ainda maduros o suficiente. Né? E ele esperava que já tivessem, depois do tempo que ele pregou o Evangelho, até o momento que ele se comunica com eles novamente, ele esperava que tivesse havido o quê? Progresso. Eles não permaneceriam bebês na fé durante todo aquele tempo. Né? Ganhei para Jesus, são bebezinhos. Aí passa o ano, aí meus bebezinhos. Não. Vocês são adultos. Né? Essa é a expectativa natural de qualquer progresso na vida humana. Né? Inclusive na vida espiritual. É esperado isso. Que se vá progredindo e alcance uma maturidade. Não vai ser a perfeição, a gente sabe disso, né? Porque o Senhor vai nos aperfeiçoar até a consumação do século, até o momento que nós vamos estar com Ele nos céus, até o momento da sua vida em grande glória. Mas isso não exime a nossa responsabilidade de progredir. Romanos capítulo 14, versículo 1 e 2, quem pode ler aí para nós? Romanos capítulo 14, versículo 1 e 2. Então é isso. A gente viu que Paulo estava com uma situação, ele já tinha tratado uma situação semelhante ali com os romanos. Né? Mas aqui já começa
com a ideia da tratativa, né? Deve haver um acolhimento para quem é mais fraco, a gente deve ter uma compreensão, né? Porque a partir desse acolhimento é que a gente espera que a pessoa também vá ser fortalecida, né? Porque no momento que a gente agir com hostilidade, né, o que vai ser também o natural de acontecer? Se retrair, se afastar, e a gente acabar perdendo. Então, o valor de acolhimento aqui, acolher, né? Não para ficar discutindo, vem aqui fulano, certo, acredita nisso? Não, mas daí começa o debate, né? Não é para isso, é para estar junto e lendo, aprendendo, ensinando, instruindo, como mansidão em amor, que é o que a palavra de Deus ensina. Não debatendo, mas, claro, não deixando de ensinar. Tá? Então tá, a partir desse cenário, então, Paulo ele vai seguir no capítulo 8, então, esse ensino, enfatizando mais uma vez a necessidade, coisa que a gente já viu nas exposições anteriores, né? A necessidade dos coríntios assimilarem, terem para si, internalizarem, né, nas próprias vidas o caráter do amor sacrificial de Jesus Cristo. O que a gente viu lá no capítulo 7, se não me engano, até no capítulo 6, sobre o litígio ali, né, que a ponto de que os coríntios deveriam, inclusive, se fossem passados para trás, né, alguém passasse a perna deles, um irmão fosse lá e defraudasse ele, inclusive ele aceitasse esse dano e para não causar contenda no meio da igreja, não trazer para o meio da igreja o peso de uma contenda, né? Então aceitasse esse dano para que pudesse, com a sua atitude, o seu amor para com o seu irmão, e isso demonstra então um amor a Deus, né? Um cuidado, um zelo pelo corpo de Cristo, e aceitaria o dano. Por quê? Isso é uma forma de demonstrar o amor sacrificial de Cristo. Cristo se entregou, inclusive pelos pecadores, né? Se entregou por nós. Então nós também devemos ter um amor sacrificial, abdicando daquilo que a gente consideraria nosso direito, assim como Cristo abdicou do seu próprio direito, nós podemos abdicar, deveríamos, pelo menos, abdicar dos nossos direitos por amor a Cristo. Amém? E para a glória de Deus, como Paulo vai falar no capítulo 6 lá. Então vamos lá, né? O esboço que a gente vai tratar aqui. Os versículos de ouro, capítulo 8 aqui consideramos somente, né, irmãos? Versículo 1 a 3, nós vamos ver a superioridade do amor em relação ao conhecimento. De 4 a 6, sobre os ídolos. E 7 a 13, a consideração para com o irmão fraco na fé, tá? Aqui então, no capítulo 8, versículo 1 a 3, nós vamos ver sobre a superioridade do amor em relação ao conhecimento. Leamos ali. O que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito nada não aprendeu ainda como convém saber. Essa frase aqui, irmãos, todos somos senhores do saber, ou ainda, né? Todos temos conhecimento. Aparentemente essa frase ela era comum sobre os cristãos de Corinto ali. De Corinto. Como a gente já viu também, contavam com membros que se gabavam de possuir um conhecimento religioso, uma compreensão, ou ter uma compreensão religiosa superior aos demais irmãos. Né? Isso a gente viu quando nas contendas de Apóstolo Paulo, Cefas, a própria compreensão deles de que até questionar a autoridade de Paulo, achando que Paulo seria um apóstolo inferior, porque eles mesmos tinham um conhecimento superior até ao do apóstolo Paulo, né? Então isso a gente já percebe que havia esse sentimento ali de alguns dos coríntios. Poderia haver, inclusive, a compreensão de alguns, né, que não podia não ser um conhecimento a ponto de se achar superior a Paulo ou de se obedecer
relação a Paulo, mas eles entendiam assim, não, eu tenho conhecimento suficiente para compreender aqui que depois quando a gente vai ver adiante aí, né, esses ídolos daí não são nada. Né? Então, como já era de se esperar, esse pretenso conhecimento, ele vinha acompanhado com isso. O fato de eu achar que eu não tenho aqui conhecimento absoluto. O problema é isso, sabe? Não é você conhecer, né, ter um entendimento. O problema é quando a gente acha que já tem conhecimento pleno absoluto e que eu não preciso de mais nada, não preciso de ninguém me instrua ou me ensine nada. Eu mesmo já sou detentor de todo o conhecimento necessário. Né? Não aceito nenhuma instrução adicional. Qual é o problema disso? Ele veio acompanhado por isso, por orgulho, né? Pois eles pensavam que tal conhecimento lhes autorizava a desconsiderar a opinião dos demais irmãos, como a gente já viu as condenas que haviam lá. Né? Inclusive, a própria declaração de pleno saber já denota que ainda não havia aprendido quando deveria. Né? Porque, como diz ali no versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda, ainda não aprendeu, porque já demonstra que não aprendeu quando deveria saber ainda. Né? Só o fato de dizer que já tem um pleno conhecimento mostra que não conheceu ainda. Eu não me lembro, tem uma frase que já falava disso também, né? E o fato de compreender que ainda não sabe alguma coisa demonstra que é uma pessoa sábia, né? Porque o que não é sábio é sábio, conhece tudo não está. Se esgotou a capacidade da pessoa de aprender. Né? Porque quando a gente diz que já conheço tudo sobre isso, se fechou para o saber, né? Não vai aprender mais nada, não há espaço ali. E assim é orgulhoso. A gente viu nessa lição agora de segunda, o quanto o orgulho ele é o principal pecado, ou o pior pecado que afeta o reino de Deus. Né? Porque a pessoa orgulhosa, ela é fechada para a instrução, fechada para uma exortação, né? Não consegue exortar, instruir a pessoa que é orgulhosa, né? E nela, nesse orgulho, acaba tendo uma essência que é satânica na sua essência, ou a seta que está sobre a vida dessa pessoa é satânica, porque quem primeiro se originou lá o orgulho? Satanás. A orientação. Ao que parece aqui, então, e também, irmãos, isso é interessante aqui, que parece que, pelo versículo 3 agora, né, alguns eles consideravam que eles teriam pleno conhecimento de algo, que esse conhecimento é o que fazia eles próximos de Deus. Isso não é difícil de se imaginar em Corinto, onde eles valorizavam, desde o início, eles valorizavam o conhecimento mais do que qualquer outra coisa, né? O saber, a eloquência, então eles valorizavam muito isso. E logo, quando eles veem o Evangelho falando sobre esse Deus, logo eu tenho conhecimento de algo, pleno conhecimento, mais conhecimento, mais pleno for o conhecimento, mais próximo da vontade de Deus. Né? Só que Paulo vai dizer aqui no versículo 13, mas se alguém ama Deus, este é conhecido por ele. Não é o que detém o conhecimento pleno, é o que ama. Né? Então, como que a gente sabe disso? Né? Primeiro, eu vou ler o versículo já, porque estou arriscando conseguir terminar bem aqui. 1 João 4, versículo 20, que diz lá: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tá? 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aqui a gente vê o progresso que tem no conhecimento. A gente ainda vê em parte, a gente não tem o pleno conhecimento ainda. É que Deus está se revelando a nós. Né?
somos conhecidos de Deus, através desse amor, através dessa revelação, através disso que somos conhecidos de Deus. Gálatas 4, versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizados. Aqui a emenda aos Gálatas, né? Que depois de terem conhecido o Evangelho, estavam voltando de novo para dietas alimentares, guardas de dias, observações das diretrizes mosaicas da tradição judaica, né? Então, eles estavam voltando, deixando a graça que haviam recebido e voltando àqueles rudimentos. Paulo chama aqui de fracos e pobres. Isso demonstra a fé fraca e pobre, né, do débil. O débil aqui é a fé debilitada, o débil de mente, mas uma fé fragilizada, debilitada, que ainda não está completa. O que é debilitado? Né? Se eu estiver com a minha perna machucada, eu vou estar debilitado, porque a minha perna está machucada. Né? Os versículos 4 a 6, então. Paulo daí ele vai se contar sobre os ídolos. Vamos ver aqui. Durante a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que chamem deuses, ou que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, quem são todas as coisas para que existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Tá? Vejam bem assim, ó, Paulo ele ainda, apesar de ter começado a falar no tocante à comida sacrificada a ídolos, ele ainda não fala sobre a comida em si. Primeiro ele vai ter que falar sobre os ídolos. E aí o que ele... E olha só, ele vem falando aqui, se identificando com aqueles que têm o conhecimento, né? Porque ele diz assim, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Sabemos. Está falando daqueles que se identificam, que têm um conhecimento. Eles têm algo que eles conhecem e sabem a respeito do Evangelho. E qual é esse conhecimento, essa sabedoria? Que os ídolos não são nada. Essa é a primeira questão. Paulo é categórico ao afirmar que os ídolos de fato nada são em si mesmos e há somente um Deus. Porém, e isso aqui a gente tem que atentar, há também aqueles que se chamam deuses, está escrito ali, e que operam por detrás desses ídolos, assim como fizeram no passado. Que seres são esses? Vamos ler então Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. Porém, nós nos animaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que levemos ao seu lugar e ficarão com 32, 17. 17. Ah, estou no número. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então, como que Deus se identifica? Moisés, aqui nós estamos falando, que é o canto de Moisés, né? Como que ele identifica, como Deus identifica aqueles ídolos que estavam lá, que o povo de Israel acabou indo atrás, né? Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Como ele chamava ali, a Deus que não conheceram, que Deus? Os demônios. Que lá eles chamavam de Deus, que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não se estremeceram dos seus pais. Então, o que o povo de Israel pegou e acabou se prostrando? Demônios. Dizendo, deuses, mas eram demônios. Salmo capítulo 106, versículo 37. Pois imolaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Então, fica a mesma coisa hoje.
né, que uma tolerância, só que essa tolerância, ela é inclusive a ponto de não dar nome ao que isso realmente é, né? A palavra de Deus, ela é categórica. Os deuses, demônio, né? Aí quando a gente fala a respeito de deuses que as outras religiões adoram ali, né? O fato de falar que são demônios, para muitos já se considera, meu Deus, intolerância religiosa. O Iago Martins, se não me engano, ele foi por algo mais ou menos assim. Ele falou a respeito do onde Paulo foi religião. E aí ele falou que aqueles deuses eram demônios. Ele falou isso. Só que ele falou também que como que a gente tem que tratar as pessoas que adoram esses demônios? Porque a Bíblia mostra que são demônios. Né? Ele disse que nós temos que tratá-los com amor e pregar o Evangelho, matar eles para que eles venham ao conhecimento de Cristo, né? E se convertam. Né? Só que alguém viu o vídeo dele e foi lá, que era dessa religião, e processou ele foi processado. E disse que ele ficou com muito medo de realmente perder. Né? Só que o que aconteceu? Daí ele teve acesso a um corpo jurídico lá, a pessoas que ele conhecia, né? E aí ele só não perdeu o processo, justamente porque ele falou isso, mas ele tinha falado como que deveriam tratar, com amor, pregando o Evangelho. Se ele não tivesse falado isso, ele teria perdido, porque ficaria configurado como intolerância religiosa e como uma perseguição, que essa fala dele, né, iria fomentar o ódio à religião que ele tinha falado. Então, veja, né? Mas a Bíblia afirma, né? A Bíblia mostra que todos os outros deuses, ídolos, são na realidade demônios. E aqui pode não ter ficado totalmente claro ainda, mas Paulo está falando, quando ele diz aqueles que se fazem deuses, também ele está incluindo isso. Né? E mais à frente, no capítulo 10, isso vai ficar muito claro. Paulo vai falar taxativamente, categoricamente, ele vai dar esse nome. Tá? E isso é um problema, por mais que assim, se tenha o conhecimento de que os ídolos, o nome do ídolo em si, nada é irrelevante, é uma criação meramente humana. Eu não me lembro agora se é Isaías ou Ezequiel, qual o grupo está ali, que fala a respeito do homem, que ele vai lá, ele corta uma lenha para se aquecer, e aí ele chega. Isaías? Aí ele vai lá, ele pega, ele corta a lenha e daí sobra uns cavacos lá, e aí ele pega e esculpe um formato de algum ser ali e coloca num altarzinho e se prostra, tu és o meu Deus. Né? Então, fruto, isso é o ídolo. Né? Só que por trás desses ídolos, há demônios operando, né? Manipulando a vida das pessoas através daquilo, agindo, né? Na vida das pessoas através daqueles ídolos. Então, o que a Bíblia vai nos dizer a respeito disso? Né? Em Efésios capítulo 4, versículo 27, vai dizer: nem deis lugar ao diabo. Podemos dar lugar ao diabo. João capítulo 1, versículo 3. Aí a respeito de todas as coisas foram feitas por Deus. Né? João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Romanos capítulo 5, versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, Deus é tudo. Em Jesus Cristo nós temos a reconciliação. Ele é tudo. Né? Esses deuses, por mais que tenham esses demônios, eles não são nada. Mas nós ainda assim sabemos quem está agindo por trás dele. Ainda assim, Deus, ele é o único Senhor. E Jesus Cristo é o único Senhor, e por ele foram criadas todas as coisas, inclusive por ele temos a reconciliação com Deus. E aí Paulo, então, ele conclui essa parte, tá? Entendemos que esses ídolos não são nada, mas a gente sabe que tem aí os demônios que agem por trás deles.
Mas só há um Deus. Por mais que eles queiram dizer que são deuses, não são. Há um só Deus, né? O Criador de todas as coisas, Senhor de tudo. E aí o versículo 7 diz assim, ó: mas, ou entretanto, porém, todavia, não há esse conhecimento em todos. É que está o problema, né? Paulo ele diz: nós sabemos. Só que dentre esse pessoal aqui que eu estou falando, ele está uma carta que foi dos Coríntios. Ele sabe assim, ó, eu sei que nem todos têm esse conhecimento, nem todos sabem dessa maneira, né? Porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o livro, ainda comem dessas coisas como a elas sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Esse é o problema. Imagina que aquelas pessoas lá que eles se criaram num ambiente pagão, aonde o comer daquela carne constituía uma forma de devoção àquele Deus. Então, agora convertido, quando ele come daquela carne, né, ainda ele sente que esse comer ainda é uma expressão de devoção àquele Deus. É como se ele estivesse cultuando aquele Deus. Imagina assim, irmãos, toda a vida você pega e está o comer está associado àquela devoção. Nunca foi diferente. Nunca houve um comer sem ser associado à devoção. E agora você vai comer, e vocês são cristãos, né? Mas como ele fala aqui, pela familiaridade, até agora comigo, é difícil de desvincular isso. Em algum momento pode ser que isso vai acontecer, né? Mas a pessoa ainda não conseguiu. Só que ela está no ambiente que o problema aqui é a consciência, né? A consciência, ela atua como um juízo de tribunal na mente de qualquer um, né? Porque a consciência, é claro, ela está renovada pelo Espírito Santo, né? Ela vai te trazer segmento daquilo que é certo, ela vai te levar a fazer as coisas da maneira correta. Só que quando você faz algo que vai contra a tua consciência, né, isso dependendo claro que depende de pessoa para pessoa. A pessoa que às vezes, consciência, peguei com a minha consciência, Senhor, me perdoe, logo sente perdão e está ok. Mas tem pessoa que pode mergulhar numa melancolia inacreditável, pode chegar a uma depressão por ter violado a sua consciência, né? Se achar tão miserável a ponto de não conseguir sequer daqui a pouco estar na presença de Deus para chegar ali e encontrar com perdão, reconciliação, edificação, né? Esses dias eu ouvi de alguém assim que a pessoa não estava conseguindo, até já estava com vergonha de ir na igreja, porque tinha ficado tempo sem ir na igreja. E aí não veio na igreja, continua sem vir na igreja. Então, daqui a pouco saiu, né? E aí? A consciência tão fragilizada, a gente pode olhar assim, mas não faz sentido. Mas a consciência é diferente da consciência dessa pessoa, né? E como que se trata isso? Com a palavra de Deus, e se a pessoa não dá a constituição da vida, senão a gente não consegue clicar na cabeça. Se a gente pudesse pegar, às vezes alguém assim, e compartilhar, assim, pegar, olha como é que eu compreendo isso, pega e tira aqui, assim eu entendo isso, olha aí, né? Seria tão melhor assim, mas a gente não consegue. Às vezes a gente tenta articular em palavras, né, para ver se consegue se fazer compreender, mas não é tão fácil assim, né? E aí, esta é a situação que algumas pessoas ali em Corinto acabavam vivendo, vivenciando essa dificuldade. Então, Paulo chama então a consciência desses de fraco. E agora o que acontece? Versículo 8: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se não comermos, né?
Ou seja, o relacionamento dos coríntios com Deus não era afetado por comer ou deixar de comer, como a gente falou, né? Pode ser que aquele que comia, ia lá, comprava a carninha, né? Lembra? Tinha que passar lá no tempo, ia lá, comprava a carninha, embalava tudo, e vinha com a carninha debaixo do braço, chegava em casa, comia, e ele achava que isso, ó, eu comer essa carne, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu posso comer essa carne aqui agora e não faço mais parte daquele tempo, né? Estou comendo aqui, dá graças a Deus. E ele achando que isso é, nossa, Senhor, é uma expressão de glória a Deus, né? De fato, glória a Deus por isso, porque ele estava podendo comer. Só que ele achava que ele não é só a questão de dar graças a Deus, mas eu devo fazer isso. Imagina assim, ó, que alguns poderiam pensar, eu devo fazer isso porque é dessa maneira que eu vou estar honrando a Deus. E aí, e o outro não, o outro está achando, não pode comer, porque isso é sacrificado ao ídolo. É não comendo que eu vou agradar a Deus, né? Olha só, as duas mentalidades ali em confronto, né? E o que Paulo fala? Nem o comer, nem o deixar de comer é o que vai nos recomendar a Deus, o que vai agradar a Deus, né? Logo então, não seria deixar de comer ou comer, qualquer que fosse a fonte dos alimentos, não é isso, né, que vai estabelecer o nosso relacionamento com Deus. A solução, o foco da solução dessa experiência não está aí. O próprio Jesus Cristo já havia enfrentado esse tipo de confronto com os fariseus lá, por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 11 ao 12, a respeito lá do lavar e das mãos, né? O que Jesus fala? Não é o que entra pela boca o que contamina a boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram, acho engraçado, sabes que seria como se assim, Senhor, tá ligado, né, que os fariseus, ouvindo o que tu falou agora, se escandalizaram, né? Aqui está escrito assim, Senhor, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram, né? Mas Jesus falou. Então veja assim, ó, e aqui a gente vai ter que deixar daí para o próximo ponto daí, né? Jesus não deixou de falar isso, tá? O escandalizar aqui não é só o ouvir ou ouvir, é algo mais profundo que isso, tá? Romanos capítulo 14, versículo 17 também diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então, comida, comer, não é o principal. Depois Paulo vai trazer um foco que realmente é aonde deve estar a nossa observação. Então, vou parar por aqui, irmãos. Aí, na próxima vez que eu for fazer a exposição, então, vamos procurar, vamos ver se eu consigo terminar toda essa parte. Daí vamos tratar dos versículos de 9 a 13, procurando ir até o capítulo 11, versículo 1, finalizando o que Paulo vai trazer de ensino, porque ele não para por aqui, aqui ele só traz a questão, né? E ele vai trazer toda uma argumentação, um exemplo da própria vida dele, né? E mostrar como que isso se aplica na prática, né? Como ele coloca um cenário, né? Ele explica bem para os irmãos não terem dúvidas a respeito de como deveria ser a tratativa para com esse irmão mais fraco, né? Eles esperam que ele seja mais fraco. Certo, irmãos? Alguma pergunta, alguma